Olá pessoal, sejam muito bem-vindas ao canal. E o tema do vídeo de hoje é um pouquinho complexo, complicado, ele dá um burburinho sempre quando a gente fala desse assunto, zero telas, tá? Então, eu vou tentar ser o mais clara, o mais objetiva possível para que você me compreenda, tá? Então, sempre quando a gente fala desse assunto, precisa tirar as crianças da tela, as crianças não podem e tudo mais. Sempre vem uma mãe falando, não, mas eu preciso de tempo, mas eu estou cansada. Então, eu preciso fazer isso, é a única forma que eu não tenho ajuda, eu não tenho apoio. Eu entendo dessa sobrecarga, entendo perfeitamente, eu não tenho ajuda, não tenho parentes próximos, não tenho ajuda externa, meu marido trabalha bastante, eu não tenho nem escola para dizer, a escola fica um período na escola, eu não tenho isso. Eu tenho 24 horas por dia com as meninas. 3, uma de 13, uma de 6 e uma bebezinha que acabou de fazer 1 ano. Então, eu entendo perfeitamente. Às vezes é de enlouquecer, tá? Eu compreendo isso, essa sobrecarga. Mas o que eu posso te dizer? Uma coisa não tem a ver com a outra. Quando a gente foca muito no nosso problema, ele se expande e a gente não consegue enxergar as outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Já existem pesquisas comprovando do dano ao cérebro da criança que é exposta à tecnologia muito cedo. Já existe. É um fato isso, não sou eu que estou falando. A ciência já comprovou. E quando a gente olha os grandes das tecnologias, né, os empresários, os filhos deles não usam. Não usam celular, tablet, pelo contrário. Todos eles estão em quê? Escolas que têm contato com a natureza, que têm contato com a filosofia, com o pensar. Entende? Eles falam, Deus me livre, meus filhos não vão ter acesso a isso. Mas o seu filho tem que ter. E você abraça essa ideia. Porque é uma desculpa fácil para não fazer absolutamente nada. Porque, de fato, a criança fica muito quieta quando ela tá na tecnologia. A TV, o celular, deixa a criança, em estado de hipnose praticamente. A criança deixa a gente sossegado, de fato. Então, é muito cômodo pra gente falar da gente nesse momento. Mas não é sobre a gente, é sobre um dano na vida dessa criança. Entende o que eu quero dizer? Não é sobre você. Então, outra coisa que eu penso quando eu vejo essas mães reclamando é o seguinte: o que aconteceu com o tédio? Porque quando não existia os celulares, TV, como que era? Como as crianças faziam? Nenhuma enlouqueceu. Como que era? Até pouco tempo não existia. Como que era? Tinha algum dano? Não, pelo contrário. O dano é com a tecnologia hoje. Então é a gente parar para analisar e refletir. Nossa, mas por que o meu filho não pode ficar sem a tecnologia? Por que o meu filho não pode ficar no tédio? O tédio, ele é extremamente positivo. O tédio está ligado à criatividade da criança. A criança que não tem tédio, que ela está o tempo inteiro em contato ali com a tecnologia, com o externo, com alguém ficando com ela não consegue ficar sozinha. Ela não consegue ter o tempo com ela mesma. É sempre aquela criança muito agitada. E aí, ela tá sempre procurando dopamina barata. Então, ela quer doce, ela quer sair, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar parada, ela não consegue nada. E aí, o seu filho já tá tão viciado nisso que você fala, meu Deus, eu estou enlouquecida com essa criança, eu preciso ligar a TV porque ele para. Então, o problema não é a sobrecarga em si. O problema é o vício que foi criado nessa criança. Por que essa criança não consegue ficar parada desenhando? Por que você precisa atender as necessidades dele? Uma coisa não tem a ver com a outra, não é sobre você. Não é. Então é você parar e refletir por que eu tô falando sobre mim, dando a tecnologia pro meu filho. O que tem a ver? Aí você começa a perceber que é uma desculpa velada. É uma desculpa velada.
Porque o seu filho, ele pode muito bem, se ele é pequenininho, por exemplo, deixa ele um momento mexendo lá nos potes, brincando livre. Seu filho já é maior, já sabe ler, é o tempo que ele vai ler, é o tempo que ele vai escrever. Você vai desenvolvendo essas coisas no seu filho. É claro que no início, se ele já tá com esse efeito dopaminérgico muito alto, vai ser mais difícil. Você vai ter que ter mais paciência, mais resiliência, mas depois tudo vai fluir naturalmente, se você não desistir. Mas entende o que eu quero dizer? Você precisa ser a protagonista do seu lar. Não existe mãe protagonista que fala: vou deixar meu filho assistindo porque eu preciso descansar. Essa fala, por si só, já demonstra que você tem essa tendência a terceirizar as coisas do seu filho. Não faça isso. Não se esqueça dos danos causados. Por que os grandes não deixam os filhos terem acesso? Por que eles falam, tipo, praticamente, Deus me livre, eu não quero estourar o cérebro do meu filho, eu não vou dar isso pra ele. Mas você dá. E você dá de uma forma, assim, bem, como que eu posso falar? De uma forma tão natural, hoje é muito natural. As mães falarem isso. Ah, mas a gente vive numa outra geração. A nossa sociedade está permitindo esse tipo de coisa. Está permitindo. Hoje é bonito. Hoje você vai no restaurante, você vai em qualquer lugar, tá todo mundo com a cara no celular. Todo mundo. Eu sempre incentivo as minhas filhas, levem os livros, levem para desenhar, se vai ter um tempo que precisa esperar. Não tem nada de tecnologia, não. Elas vão lá, elas ficam, elas gostam, elas aprendem e pronto. Não tem nada de, nossa, abusivo, não tem nada de, nossa, que mãe maravilhosa. É simplesmente eu dou, é isso e é isso. Não vai ter celular e acabou, ponto final. Quando foi que a gente começou a perder a autoridade com os nossos filhos? Fulano deu, vou dar. Por quê? Ah, o fulano deu celular, só ele não tem? É, só ele que não vai ter. É isso aí. Tá todo mundo usando droga, você vai dar droga pro seu filho? Então tem umas coisas que dá pra perceber que eu penso assim, é a desculpa da sociedade. A nossa sociedade está se transformando nisso. Pessoas que não são protagonistas mais, elas não são protagonistas de nada. Quem dirá da educação dos filhos? Então não seja essa pessoa. Não seja. Se você tá aqui no meu canal, é porque você pode mudar. É porque você quer ser diferente. Já começa daí. Você quer ser diferente. Às vezes está difícil para você. Por causa da demanda, porque você de repente não sabe, não tem conhecimento que eu estou te trazendo agora, de que é tão prejudicial assim. E de que o tédio é maravilhoso. Use o tédio a seu favor. Use. Não tem problema. O seu filho, ele vai te encher o saco no momento ali, ele vai... Filho, ó, agora eu não posso. Agora é o meu horário de fazer tal coisa. Ah, o que eu vou fazer então? Pega um caderninho. Ah, mas eu não quero. É isso, é o caderno que você tem. Não dê muitas opções. Não dê. E ele vai se acostumando com isso. Ele vai, depois de um tempo, ele vai gostar disso. Sabe? Então, eu acho que falta hoje esse lugar de mãe. Eu sou mãe e eu tenho filho. E os meus filhos precisam disso. Isso aqui não é bom, isso é prejudicial. Então a gente tá se misturando muito. Ah, isso aqui é prejudicial, mas eu também tô me prejudicando. Então, tudo bem ele se prejudicar um pouco em prol do meu ganhar. Gente, não faz sentido. Por que os dois não ganham? Por que os dois não estão juntos? Porque não é o benefício para os dois. Por que você entendeu que você precisa ficar grudado no seu filho? Porque você entendeu que você precisa ficar brincando o tempo inteiro com o seu filho? Por que você entendeu? Entende? O seu filho precisa ficar sozinho, com ele mesmo. Ele precisa ter esses momentos. É saudável. É extremamente saudável. Uma criança que ela tá sempre dopaminérgica são aqueles adultos que não conseguem ficar sozinhos. Sabe aquelas mulheres que elas acabaram de terminar um relacionamento, elas já estão namorando. Passando a semana que vem ela já tá namorando. Porque ela não consegue, ela precisa de alguém. Sabe aquelas pessoas que precisam comer muito, é muito doce, o bebê, sabe?
são pessoas com essa tendência dopaminérgica. Então não é assim, o que aconteceu na infância fica na infância, não é. O que acontece na infância é uma preparação para um adulto. Então, que tipo de adulto você quer deixar? Aquele adulto que é viciado? Aquele adulto que de repente ele não tem força de vontade de trabalhar, sabe? Sustentar a sua família, cuidar bem da sua família, porque ele só quer assistir, porque ele não quer ter muita dificuldade. Então, o emprego que ele consegue, ele tá bom? Suficiente. Não precisa ali de muito esforço ali, dá tempo de fico nesse trabalho, mas eu chego em casa cedo pra assistir minha série, pra assistir meu jogo, pra assistir minhas coisas. E tá tudo certo. Então a gente perdeu essa capacidade de entender o que faz mal. Isso faz mal. A tecnologia faz mal. Agora, você está implementando uma tecnologia saudável para o seu filho com um intuito, então, ele tem 10 anos, quanto tempo de tela por dia ele pode? X. Então, esse tempo de tela, você também precisa usar estratégias corretas. Você, por exemplo, eu vou colocar um desenho que é educativo. Eu vou colocar um desenho que não tem 1000 cores. Esses desenhos de 1000 cores já é intencional, já é para o seu filho ficar extremamente acelerado. Então, não. Então, você vai olhar e vai falar, esse aqui, meu filho, está aprendendo tal coisa, não tem tanta cor, não é tão acelerado. Então, esse eu deixo. E ponto. Sabe? Não é deixar horas e horas, você não sabe nem o que está acontecendo na tela, você não sabe nem o que seu filho está aprendendo. O seu filho deve estar passando das horas ali. O cérebro dele, ao longo do tempo, você vai pagar para ver? Você quer que usem o seu filho de pesquisa lá? Vamos ver como que tá a cabecinha, como que tá o cérebro de um adulto hoje que ficou muito tempo ali na tela. Tem gente que ainda fala, mas quando eu era pequena minha mãe me deixava na TV. Gente, mas vocês querem comparar o desenho da nossa época para os de hoje? Vocês já viram a diferença? Tem muita diferença. E naquela época não era uma informação tudo, nossa, turbulento como é hoje. Hoje é tudo muito turbulento. As crianças, então, os pré-adolescentes, então, que eles ficam com TikTok, que eles ficam ali livres, shorts e tudo, é para ser, assim, cada vez mais imediatista. Cada vez mais você tá ali, isso vai acelerando. Se vicia um adulto, quem dirá jovens? É extremamente prejudicial, gente. Esse negócio de, é tabu. Eu vejo muita gente falando, esse negócio de 0 telas, tabu. Ninguém consegue. Consegue, eu consegui com as minhas. Você é a mãe maravilha. Eu não sou, não. Eu sou a mãe que olha e fala, isso aqui é prejudicial. Eu não vou dar isso aqui pro meu filho. Você vai dar todos os dias doce pro seu filho? Se você dá, já tá errado. Já tá errado aí. Você vai dar todo dia doce? Você sabe que vai fazer mal pra saúde física do seu corpo, do corpo do seu filho? Que ele pode ficar doente? E você vai dar todos os dias? É isso mesmo? E você acha legal? Porque você simplesmente quer. Eu não sou desse time. Você também tem que trabalhar para não ser desse time. É a mesma coisa. Se você não pode dar doce todos os dias, por que você pode dar tecnologia todos os dias? Prejudica da mesma forma. Talvez até mais. Então, é olhar para isso e parar com isso de isso aí é modinha, ninguém consegue, não dá certo, e como eu fico com o meu tempo de qualidade, e como eu fico que... Seja criativa. Chegou aqui no canal, tá aqui no meu canal, me acompanha, peça dicas aqui, como que eu faço isso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. É isso. É pra frente que se olha. Vamos escutar, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim. Se eu tenho algum objetivo para atingir e eu sei que aquela pessoa, aquela família consegue muito bem aquele objetivo, é lá que eu miro. Não é para copiar aquela família, é para ouvir quem consegue realizar o que eu ainda não consegui. E é uma caminhada. Então, hoje você tira. Ele tá todos os dias? Já tá acostumado todos os dias a ver? Então, tira. Um dia sim, um dia não. Aí no dia não, você programa alguma coisa pra ele fazer. Algum cantinho, dá os potinhos, depois guarda. Não vai deixar tudo disponível, porque se você deixa tudo muito disponível, perde a graça pra criança. Então, faz um momentinho ali,
O que seria o horário da tecnologia? Você vai deixar outra coisa, que não é a tecnologia. Na outra semana você já vai tirando, vai tirando, vai tirando. E a criança nem percebe que você tirou. Aos poucos vai indo. E aí você pensa, beleza, tirei, só que eu tô meio enlouquecida aqui. Não tá dando muito certo, o que a Jéssica falou aí no vídeo não tá rolando aqui. Pronto, acompanhe, procure mais. Vai indo, você já foi, entende? É caminhando, caminhando. Passo de formiguinha, vai indo. Mas não seja essa pessoa que fale, meu filho, eu vou deixar prejudicial pro meu filho pelo meu bem-estar e batendo no peito com orgulho. Porque isso não é motivo de orgulho. Eu, no lugar dessas mães, eu ficaria com vergonha. Eu não faria isso. Eu entendo sim a sobrecarga. Entendo. E geralmente quem reclama da sobrecarga não tem a ver necessariamente com a criança, com a tecnologia. Às vezes você tem um marido que não te ajuda. Entende? Às vezes você de repente está passando por uma situação financeira que é puxada e você fica preocupada, você fica estressada. Às vezes nem tem nada a ver com a tecnologia da criança, mas é a criança que paga o pato, pelo reflexo da vida do adulto. Mas nós, adultos, a gente tem que ter essa mentalidade e de perceber, tá, o que é um problema de fato? O que é sobre o meu filho? O que é sobre mim? Qual é a situação na minha vida que eu preciso resolver para que eu me torne uma mãe melhor? Para que eu me torne uma esposa melhor? Um marido melhor? É isso. E seguir em frente. Nesse primeiro mês eu consegui dia sim, dia não. Não consegui tirar tudo ainda. Mas tudo bem. No segundo eu vou tentar. No segundo mês. Terceiro mês eu consegui. Quarto é não aceitar a mediocridade. Não aceite. Sabe? É ter essa força. Eu sempre falo para quem me acompanha. Seja uma mãe protagonista. Não aceite os problemas na sua vida, porque isso vai fazer você ficar parada e você vai parar o seu filho junto. Não tem como, você almeja. Eu sei que você almeja, você quer muito pro seu filho. Você quer que seu filho seja estudioso, que ele seja trabalhador, que ele seja maravilhoso. Ninguém quer que o filho seja fracassado. Ninguém olha e fala assim, tomara que o meu filho seja um fracassado. Tomara que o meu filho seja um preguiçoso. Tomara que o meu filho seja um viciado. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa. Só que o que você, como mãe e como pai, está fazendo hoje? Você está fazendo seu filho se desenvolver? Ou ele ficar preso na tela, só recebendo informação? Você está fazendo seu filho pensar? Tem pensamento crítico, colocando coisas de repente educativas, colocando joguinhos, quebra-cabeça, colocando um ambiente muito bom ali para ele se desenvolver? Ou ele tá vendo lá um desenho idiota, que tá fazendo ele ficar idiota? Qual é a opção? Não é lá na frente, não se brota um adulto maravilhoso. Ele é conquistado hoje, na infância. Na infância você pode contribuir para isso. Então esse assunto é muito sério, muito sério. Eu sempre falo, e às vezes nos stories, no Instagram, é muito pouco tempo, é curto. E as pessoas depois ficam, não, mas não dá, e ficam sempre com desculpa. E eu falei, não, eu vou gravar um vídeo, claro, falando tudo o que precisa, de forma mais verdadeira possível, tá? Acerca desse assunto, que é para vocês entenderem que está conectado, está super conectado com vício. Você tá deixando o seu filho com um vício no cérebro. Você tá deixando. Você é responsável por isso. Percebe a gravidade? Então, às vezes, eu acredito que também tem um pouco de ingenuidade, de não saber, de faltar informação, sabe? Fala, deixa, não vai ter problema. Tem problema. Os criadores não deixam os filhos usarem, porque eles sabem que tem muito problema. E você precisa saber disso também. Então, cuide e zele pelo seu filho. Use estratégias possíveis, plausíveis dentro do seu contexto. Cada um vai ter o seu contexto. Eu tenho um, você tem outro, a vizinha tem outro. Não importa. Mas dê um passo de formiguinha de cada vez. Não aceite ficar parada no mesmo lugar. Não decrete a sua vida a isso. Eu não consigo, eu não dou conta. Porque aqui não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Aqui não.
No nosso canal não tem síndrome de Gabriela, não. Aqui nós temos mulheres e mães protagonistas que não aceitam a vida dessa forma, que não aceitam serem mulheres negativas para os seus filhos, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem de fato realmente entrar nesse universo de mães protagonistas, eu tenho a minha comunidade, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu falo sobre todos os assuntos. Eu uno educação parental com o homeschool, tá? Que são minhas duas áreas. E lá eu vou poder te ajudar mais de pertinho, te dando mais estratégias, ferramentas e tudo mais, tá bom? É isso, te espero no próximo vídeo. Um beijo!